Você não está sem motivação. Está fugindo daquilo que sabe que precisa fazer. Você já pensou em começar, já disse que ia mudar, já imaginou como seria diferente. Mas quando chega o momento de agir, alguma coisa te puxa para o lado oposto. Uma distração, um cansaço repentino, uma desculpa que parece convincente o suficiente para deixar para depois. E assim, sem perceber, você entra em um ciclo onde a intenção existe, mas a ação nunca acompanha. E o problema não é não saber o que fazer. É evitar fazer o que você já sabe. Talvez ninguém tenha te falado isso de forma direta antes. Talvez você já tenha ouvido muita coisa, mas nunca conseguiu aplicar de verdade. Então agora, esquece tudo por um momento e foca nisso. Porque se você entender o que vem a seguir, muita coisa começa a fazer sentido. Seja honesto com você agora, sem justificar. Vamos começar. Tem algo que se repete todos os dias e você já percebeu isso, mesmo que tente ignorar. Você acorda com a sensação de que deveria fazer algo diferente. Não precisa ser grande. Não precisa mudar tudo de uma vez. Só um passo. Só começar. Mas antes mesmo de agir, sua mente já começa a negociar. Hoje não é o melhor dia. Você está cansado. Você merece descansar um pouco mais. Amanhã você faz melhor. E parece razoável. Parece justo. Só que isso não acontece uma vez, nem duas. Acontece todos os dias. Você começa algo e para no meio. Promete que vai voltar e não volta. Se distrai com qualquer coisa que te tire daquilo que exige esforço. E no fim do dia, fica aquela sensação estranha. Você não fez nada realmente errado, mas também não fez o que precisava. E isso pesa. Não como culpa explosiva, mas como um incômodo silencioso que você carrega sem perceber. É quando você deita e pensa que poderia ter feito mais, que tinha tempo, que dava para ter começado, mas já passou. E amanhã, você pensa, vai ser diferente. Só que o amanhã começa exatamente igual. E aqui começa a confusão, porque você sabe o que precisa fazer. Você sabe, não é falta de informação, não é falta de capacidade. Então por que você não faz? Essa é a pergunta que fica girando, sem resposta clara. Você tenta se convencer de que é falta de motivação, que um dia vai acordar com energia suficiente, que vai sentir vontade, que vai estar pronto. Mas esse dia nunca chega, ou quando chega dura pouco. Você começa animado, faz por um tempo, e depois volta para o mesmo padrão. E isso vai se acumulando. Pequenas pausas viram semanas. Semanas viram meses. E quando você olha para trás, percebe que muita coisa não saiu do lugar. E não foi porque você não quis, foi porque você não sustentou. E é aqui que a frustração começa a crescer. Porque você vê outras pessoas avançando. Não necessariamente melhores, não necessariamente mais inteligentes, mas consistentes. E isso incomoda. Porque no fundo você sabe que poderia estar ali também, mas não está. E quanto mais você percebe isso, mais difícil fica começar. Porque agora não é só sobre fazer, é sobre recuperar o tempo perdido. E isso pesa ainda mais. Então você adia de novo, não por preguiça, mas porque parece grande demais. E assim o ciclo continua. Você tenta começar, sente resistência, evita, adia, se culpa, promete mudar e repete. Mas aqui está a verdade que quase ninguém encara de frente. Você não está travado porque não consegue. Você está travado porque sempre encontra uma forma de escapar no momento exato em que deveria agir. Não é antes, não é depois. É sempre no ponto de decisão. Aquele segundo em que você poderia começar. E algo dentro de você puxa para o caminho mais fácil. E você segue, sem perceber que é ali que tudo se define. Não é no plano, não é na ideia, não é na intenção. É nesse pequeno momento. E ele acontece várias vezes por dia. Você percebe isso? Quantas vezes você troca o que precisa ser feito por algo mais leve? Quantas vezes você diz só mais um pouco e quando vê já passou tempo demais? Quantas vezes você sabe exatamente o que deveria fazer e mesmo assim escolhe não fazer? Não porque não pode, mas porque não quer lidar com o desconforto. E é aqui que a maioria se engana. Acha que precisa de mais motivação. Mas o que está faltando não é vontade. É disposição para enfrentar o desconforto de começar sem querer. Porque a verdade é simples. Fazer o que precisa ser feito quase nunca é confortável.
E quanto mais você evita isso, mais difícil parece, porque você não está só adiando a tarefa, está acumulando resistência. E cada vez que você escolhe o caminho mais fácil, você reforça esse padrão, até que ele se torna automático, e então você começa a acreditar que é assim que você é, que não consegue manter, que sempre começa e para, que falta disciplina. Mas não é isso. É repetição, é escolha acumulada, é hábito construído sem perceber, e é aqui que tudo começa a fazer sentido. O problema não é você. É o padrão que você reforça todos os dias. E enquanto esse padrão não muda, nada muda, mesmo que você queira, mesmo que você tente, mesmo que você prometa, porque no fim, não é o que você pensa que define sua vida, é o que você faz quando ninguém está olhando, e principalmente quando você não está com vontade. Agora para por um segundo e responde sem justificar. Quantas vezes hoje você já evitou algo que sabia que precisava fazer? Seja honesto. Escreva aqui nos comentários. Qual é a coisa que você está evitando agora? Às vezes, admitir isso em voz alta ou por escrito é o primeiro passo para quebrar o padrão. Continuemos. O mais curioso de tudo é que você sempre percebe, não no momento exato, mas logo depois, quando já passou, quando já não tem mais como voltar. Você sabe que desviou, sabe que escolheu o mais fácil, sabe que trocou o que precisava ser feito por algo que não te leva a lugar nenhum. E mesmo assim, no dia seguinte, acontece de novo. Não porque você esqueceu, mas porque na hora parece pequeno demais para importar. Só mais 5 minutos, só mais um vídeo, só mais um descanso. E quando você vê, já foi. O problema nunca parece grande no momento. É isso que engana. Porque o impacto não está em uma única escolha, está na repetição silenciosa. Uma escolha que parece pequena hoje, somada a várias outras, constrói um padrão. E esse padrão constrói sua vida. Mas é aqui que tudo começa a ficar mais desconfortável. Porque se o problema fosse falta de capacidade, seria mais fácil aceitar. Se fosse falta de tempo, daria para justificar. Se fosse algo externo, você poderia culpar. Mas não é. O que está te mantendo no mesmo lugar é algo muito mais sutil. É aquilo que você permite todos os dias sem questionar. É o hábito de evitar. E evitar não parece perigoso. Parece proteção. Você evita o esforço. Evita o desconforto. Evita a frustração de começar e não sair perfeito. Mas o que você não percebe é o custo disso. Porque cada vez que você evita, você ensina para sua mente que fugir é o caminho. E ela aprende rápido. Muito rápido. Ela começa a antecipar. Antes mesmo de você tentar começar, ela já sugere outra coisa. Algo mais fácil, mais leve, mais imediato. E você segue. Sem resistência, sem perceber. E isso se torna padrão. Você já notou como é automático. Você pega o celular sem pensar. Abre algo sem decidir. Se distrai sem perceber. E quando volta, já passou o tempo demais. Não foi uma decisão consciente. Foi hábito. E hábito não pede permissão. Ele simplesmente acontece. E é aqui que a frustração começa a mudar de forma. Antes era só aquela sensação leve de que poderia fazer mais. Agora começa a pesar. Porque você começa a se ver repetindo o mesmo comportamento. Mesmo sabendo. Mesmo entendendo. Mesmo querendo mudar. E isso gera uma sensação pior do que falhar. A sensação de estar preso em si mesmo. Como se existissem duas versões de você. Uma que sabe exatamente o que precisa ser feito, e outra que sempre assume o controle na hora errada. E essa segunda versão quase sempre vence. Mas aqui está a verdade que poucos aceitam. Não existe duas versões. Existe uma só. E ela está sendo treinada pelas suas próprias escolhas. Toda vez que você cede, você reforça. Toda vez que você adia, você fortalece. Toda vez que você evita, você ensina. E depois se pergunta por que continua igual. Mas é aqui que tudo muda de perspectiva, porque você começa a perceber que não é uma questão de força de vontade, é uma questão de padrão. Você não falha porque não consegue, você falha porque repete. Repete o mesmo tipo de decisão, repete o mesmo tipo de fuga, repete o mesmo tipo de justificativa. E repetição cria identidade. Você começa a acreditar que é assim, que sempre foi, que sempre será. Mas isso não é verdade. Isso é só o resultado de escolhas acumuladas. E escolhas podem ser diferentes.
Mas aqui está o ponto que ninguém gosta de encarar. Mudar isso não é confortável, não é leve, não é motivador. É simples, mas não é fácil, porque exige que você faça exatamente o que você vem evitando. Começar sem vontade, continuar sem motivação, fazer mesmo sem sentir nada. E isso vai contra tudo que você se acostumou. Você se acostumou a agir quando sente vontade, a parar quando cansa, a esperar o momento certo. Mas o momento certo quase nunca vem. E quando vem, é instável. Vai embora rápido. E você volta para o mesmo ponto. Mas é aqui que tudo começa a fazer sentido de verdade. O problema nunca foi começar. Você já começou várias vezes. O problema é o que acontece depois. É o segundo momento. Quando o desconforto aparece. Quando a vontade diminui. Quando fica chato. É ali que você decide. Continuar ou parar. E quase sempre, você para. Não porque não consegue continuar, mas porque não quer lidar com o desconforto de continuar. E isso se repete em tudo. No trabalho, nos estudos, nos projetos, até nas coisas simples. Você começa bem, mas não sustenta. E então cria a narrativa de que não consegue. Mas a verdade é outra. Você não está falhando no começo, está falhando na continuidade. E continuidade não depende de motivação. Depende de tolerar o desconforto. E essa é a parte que ninguém ensina. Como continuar quando não quer. Como agir quando não sente vontade. Como sustentar quando tudo em você quer parar. Porque é isso que define. Não é o início, é o meio. É quando ninguém vê. Quando não tem recompensa imediata. Quando não tem validação. É ali que o padrão aparece. E você segue ele sem perceber. Mas agora você está percebendo. E isso muda tudo. Porque depois que você vê, não dá mais para fingir que não sabe. A próxima vez que você evitar, você vai perceber. A próxima vez que você adiar, você vai saber. E isso cria um tipo diferente de desconforto. Não é mais só evitar. É evitar sabendo. E isso pesa mais. Mas também abre uma possibilidade. Porque se você consegue perceber o momento exato em que vai fugir, você também pode, pela primeira vez, escolher não fugir. E isso muda completamente o jogo. Não resolve tudo, mas muda a direção. E direção é o que constrói resultado. Agora pensa com calma. Quando o próximo momento de escolha aparecer, você vai seguir o mesmo padrão ou vai interromper ele pela primeira vez? O momento nunca parece importante quando ele acontece. É isso que faz você ignorar. Não tem anúncio, não tem aviso. Não tem nada dizendo que ali está uma decisão que muda tudo. É só um instante comum. Você sentado, o tempo passando. Algo que precisa ser feito. E uma sensação leve de resistência. Nada intenso, nada dramático. Só aquele incômodo pequeno que você já conhece. E então vem o pensamento. Depois eu faço. Só mais um pouco. Agora não. E parece inofensivo. Mas é exatamente aí que tudo se decide. Não no grande plano. Não na mudança radical. Não em começar algo novo, mas nesse instante simples, você vai ou não vai fazer o que precisa ser feito. E quase sempre você não vai, porque o desconforto fala mais alto, e você já se acostumou a obedecer. Mas aqui está a parte que muda tudo. Você não precisa vencer o dia inteiro. Não precisa mudar sua vida toda de uma vez. Você só precisa vencer esse momento. Só esse. Porque é nele que o padrão continua ou quebra. Mas é aqui que a mente tenta te enganar de novo. Ela diz que é pequeno demais, que não faz diferença, que você pode compensar depois. Mas não é verdade, porque você nunca compensa. Você acumula. E o que você acumula define quem você se torna. Mas é aqui que tudo começa a fazer sentido de uma forma mais profunda. Você não está lutando contra a falta de disciplina. Você está lutando contra um padrão confortável. E conforto é perigoso. Porque ele não te impede de agir. Ele te convence a não agir. Sem dor, sem pressão, sem urgência. Só um acordo silencioso. Não fazer agora. E isso se repete tantas vezes que vira automático. Mas aqui está a verdade que muda o jogo. O desconforto que você evita é exatamente o que te tira do lugar. Não é o plano perfeito. Não é a motivação. Não é o momento ideal. É o desconforto de fazer sem querer. É ele que cria movimento. E movimento cria resultado. Mas você treinou o contrário. Você treinou fugir do desconforto.
e por isso tudo trava. Mas é aqui que algo diferente começa a aparecer. Quando você percebe o momento, e mesmo sem vontade, você faz. Não perfeito, não completo, mas começa. E isso quebra algo. Não externamente, internamente. Porque pela primeira vez, você não obedeceu o impulso. Você não seguiu o padrão. Você fez diferente. E isso cria uma ruptura. Pequena, mas real. E essa ruptura muda a forma como você se vê. Você deixa de ser alguém que sempre adia e começa a ser alguém que às vezes age mesmo sem vontade. E isso já é diferente. Mas aqui vem a parte que poucos suportam. Isso não dá prazer imediato. Não vem satisfação. Não vem motivação. Vem silêncio. Vem esforço. Vem aquela sensação de que poderia estar fazendo outra coisa. E é exatamente aí que a maioria desiste, porque espera se sentir bem. Mas não vai. Não no começo. O começo é desconfortável, repetitivo, sem recompensa visível. E é por isso que quase ninguém sustenta. Mas quem sustenta, muda, porque aprende algo que não é falado com clareza. Você não precisa gostar. Você só precisa fazer. E fazer sem querer é o que constrói consistência. E consistência constrói resultado. Mas aqui está a virada que quase ninguém percebe. Quanto mais você faz mesmo sem vontade, menos resistência você sente. Não porque fica fácil, mas porque deixa de ser estranho. Você começa a se acostumar com o desconforto. Ele não desaparece, mas para de te controlar. E isso muda tudo, porque agora o desconforto não decide mais por você. Você decide apesar dele. E isso é liberdade real. Não fazer só o que quer, mas fazer o que precisa, mesmo sem querer. Mas aqui está o ponto mais difícil de aceitar. Isso nunca termina. Não existe um momento em que tudo fica fácil. Não existe um ponto onde você não precisa mais escolher. Sempre vai existir esse instante, esse pequeno momento onde você pode ir ou evitar, todos os dias, várias vezes. E é isso que define. Não o que você faz quando está motivado, mas o que você faz quando não está. E isso é silencioso. Ninguém vê, ninguém valida, ninguém reconhece, mas constrói tudo. E aqui está o que realmente muda a sua vida. Não é fazer muito. É parar de fugir do pouco, porque é no pouco que o padrão vive. É no pequeno que você decide. É no simples que tudo acontece. Mas você ignora, porque parece pequeno demais. Mas não é. Nunca foi. E agora você já sabe disso. Agora você começa a perceber. Cada vez que evita, cada vez que adia, cada vez que escolhe o caminho mais fácil. E isso cria um peso diferente. Mas também cria poder, porque se você consegue ver, você pode interromper. Nem sempre, mas algumas vezes. E algumas vezes já mudam o resultado. Agora pensa nisso com calma. Quando o desconforto aparecer de novo, você vai continuar obedecendo? Ou vai, pela primeira vez, agir, mesmo sem vontade? Mudar esse padrão sozinho é difícil, porque a sua mente é treinada para te enganar. Se você sente que precisa de um guia prático, de uma base mental mais forte para parar de fugir e assumir o controle, eu preparei o Manual do Estoico. É um passo a passo para você construir essa disciplina que estamos discutindo aqui. O link está no primeiro comentário fixado. Agora vamos continuar. Existe um momento que quase ninguém percebe. Ele não chama a atenção, não parece decisivo, não muda nada na hora, mas ele se repete todos os dias. E é nele que sua vida está sendo construída, não quando você planeja, não quando você fala, não quando você promete, mas quando você escolhe entre fazer ou evitar. E o mais desconfortável é que ninguém vê isso, ninguém acompanha esses momentos, ninguém te cobra, é só você. E é por isso que é fácil continuar igual, porque sempre existe a possibilidade de deixar para depois, sempre existe um amanhã disponível, sempre existe uma justificativa aceitável. Mas aqui está a parte que muda tudo de forma silenciosa. Esse depois nunca chega como você imagina. Ele chega igual, com a mesma resistência, com a mesma dúvida, com o mesmo impulso de evitar. Nada muda sozinho. O tempo não resolve. O tempo só repete. E se você não muda a forma como decide, você vive versões diferentes do mesmo dia, com pequenas variações, mas com o mesmo padrão. E isso vai cansando. Não de uma forma óbvia, mas de um jeito silencioso.
Você começa a sentir que poderia estar em outro lugar, que poderia estar mais longe, que poderia estar diferente, mas não está. E no fundo, você sabe por quê. Não é falta de oportunidade. Não é falta de capacidade. São aqueles pequenos momentos ignorados, aquelas escolhas que parecem insignificantes, mas que se acumulam e constroem exatamente o ponto onde você está agora. Mas é aqui que tudo se torna mais direto, porque você já entendeu, já percebeu, já viu o padrão, e agora não dá mais para fingir que não sabe. A próxima vez que você se distrair, você vai perceber. A próxima vez que você adiar, você vai reconhecer. E isso muda a experiência, porque antes era automático, agora é consciente. E quando fica consciente, a responsabilidade aparece. E responsabilidade pesa, mas também liberta, porque tira a ilusão, tira a ideia de que algo externo precisa mudar, tira a espera e coloca tudo em um ponto simples. Decisão, não decisão grande, não mudança radical, mas decisão no momento pequeno, naquele instante onde ninguém está olhando, onde não tem recompensa, onde não tem pressão, só você e o que precisa ser feito. E é ali que tudo acontece. Mas aqui está a parte que poucos aceitam de verdade. Você não vai acertar sempre. Você ainda vai evitar, ainda vai adiar, ainda vai escolher o fácil. E isso não muda de um dia para o outro. Mas a diferença começa a aparecer em algo sutil. Você começa a interromper. Nem sempre, mas às vezes. E às vezes é o suficiente para começar a mudar a direção. Porque direção não muda de uma vez. Muda aos poucos. Em pequenas correções. Em pequenas decisões diferentes. E isso não parece significativo no começo, mas se acumula, da mesma forma que o padrão antigo se acumulou, só que agora, em outra direção. E é aqui que tudo começa a ficar mais silencioso, menos intenso, menos dramático, porque não depende mais de motivação, não depende de energia, depende de algo mais simples, fazer o que precisa ser feito, quando precisa ser feito, mesmo sem vontade, principalmente sem vontade. E isso muda a relação que você tem com você mesmo. Você para de confiar no que sente e começa a confiar no que decide. E isso é diferente, porque o que você sente muda o tempo todo, mas o que você decide, constrói. E aqui surge algo que você não percebe de imediato: respeito próprio. Não aquele que você fala, mas aquele que você sente. Quando você faz o que disse que faria, mesmo sem ninguém ver, mesmo sem ninguém cobrar, mesmo sem vontade. E isso é construído em silêncio, nos mesmos momentos onde antes você evitava. Agora você fica, agora você faz. Não sempre, mas o suficiente para começar a mudar. Mas aqui vem a pergunta que realmente importa. Não é sobre o que você entendeu até agora, não é sobre o que você concorda, não é sobre o que faz sentido, é sobre o próximo momento, porque ele vai chegar. Hoje ainda, talvez daqui a alguns minutos. Algo que você sabe que precisa fazer. Algo que você já vem adiando. Algo simples, mas que você evita. E nesse momento, nada do que você ouviu aqui vai te obrigar a agir. Nada vai te empurrar. Nada vai facilitar. Vai ser só você e a escolha, a mesma de sempre. Seguir o padrão ou interromper. E a diferença entre essas duas opções não aparece na hora, mas se acumula, em silêncio, ao longo dos dias, até que, sem perceber, você está em um lugar diferente, ou exatamente no mesmo. E agora não depende mais de entender, depende de fazer, mesmo sem querer, principalmente sem querer. Então, quando esse momento chegar, você vai fazer o que sempre fez, ou vai, pela primeira vez, escolher diferente, mesmo em silêncio. A escolha é sua. Se você decidiu mudar agora, o Manual do Estoico está te esperando no link abaixo. Não deixe para amanhã o que você já sabe hoje, que precisa ser feito. Nos vemos no próximo vídeo.